Boa noite a todos. Muito obrigada por esse espaço, Luciane, e também o vereador Newton, né? Tudo bem? Eu solicitei esse espaço em nome da associação. O que foi, Newton? Tá sem microfone? Ah, é mais perto? Tá, assim. É que eu daí me atrapalha aqui na minha... Vamos lá. Tá. Eu solicitei esse espaço em nome da nossa associação, a Mátria, porque a gente tomou conta tomou conhecimento de 2 projetos de lei do vereador Newton e temos aí contribuições a fazer, que achamos importante trazer aqui para que os vereadores dessa casa possam refletir melhor sobre diversas questões que perpassam esse projeto de lei. Primeiramente, queria dizer que essa não é uma discussão sobre inclusão, mas sim se as mulheres e as crianças ainda serão consideradas seres humanos. Eu quero parabenizar pelos projetos de lei sobre a proibição da linguagem delirante em Tubarão e para garantir a proteção de mulheres e meninas nos espaços de uso coletivo separados por sexo. Embora a gente saiba que esses PLs serão interditados no nível municipal, porque em 29 de maio o STF vai legislar sobre isso, é importante que se faça um debate à luz da ciência, da proteção dos vulneráveis e do bom senso. Também eu queria dizer o quanto eu lamento que não estão aqui comigo os companheiros, os camaradas de outras lutas. Lamento a ausência de pessoas que, quando precisam das mulheres para lutar, nós estamos juntos. Mas quando nós, mulheres, mães, precisamos de apoio para a nossa proteção e segurança, eles nos abandonam. Eu faço parte, então, da Mátria, uma associação nacional de mulheres que faz duros e corajosos enfrentamentos a esse assunto. E nós estamos observando no cenário nacional nossos direitos sendo apagados, as crianças sendo usadas em experimentos e tendo seus limites de consentimento rompidos. Observamos com preocupação o avanço de políticas anti-mulher e anti-crianças disfarçadas de inclusão e de diversidade. Eu demorei para concluir que são políticas falsas. Mas que bom que temos aqui a oportunidade de debater essa questão, pois pronomes neutros e banheiros por gênero não estão sendo feitos de forma honesta esse debate, e criticá-los tão pouco denota preconceito, como dizem alguns. Não é um argumento bíblico, acho que esse não é um bom argumento, não é Deus fez homem e mulher, nós não vamos por aí. Nós vamos trazer outras contribuições. Eu queria começar explicando aos presentes sobre alguns comentários desonestos referentes a esse projeto de lei que foram feitos dizendo que o vereador não teria mais o que fazer. E essa crítica faz sentido, sim, mas deveria ser destinada aos grupos que insistem em implementar essa linguagem delirante. É revoltante a gente ter que parar nossas batalhas cotidianas para falar o óbvio, para falar que a linguagem tem que se referir a dados de realidade, que a linguagem não é uma propriedade privada de sujeitos que querem ser normeados de diferentes formas para validar seus sentimentos subjetivos. Políticas públicas não são feitas para validar identidades e percepções subjetivas arbitrárias. A linguagem ela é coletiva e se refere à realidade. É curioso que tenha pessoas criticando esse projeto de lei sem perceber que ele é uma reação à tentativa de grupos que parece que não têm mais nenhuma demanda do povo e resolveram eleger por conta própria os pronomes como uma luta, como se fosse a maior das opressões que a população sofre. Nós temos visto que é muito além disso, né? Está faltando, então, botar o pé no chão e escancarar que essa linguagem não é neutra, nem inclusiva, mas sim elitista, descolada da realidade e dos trabalhadores, das lutas e das necessidades reais da população. E é por isso que um PL que tenta assegurar que a população não seja obrigada a usar uma linguagem que não corresponde ao real e proteger o povo de acusações de crime, de ser perseguido, de não endossar esse delírio acadêmico pós-moderno, se faz necessário. Então, eu estou trazendo aqui esse exercício na tela. O nome dele é Stupid Test. É uma experiência de nomear a cor. E revela um fenômeno psicológico interessante, né? Nele, você tem que dizer a cor das palavras escritas na sua frente. Na primeira figura, você tem que dizer a cor da palavra e não o que a palavra diz. Na segunda parte, as cores das palavras correspondem e o tempo de processamento é significativamente menor. A velocidade e a precisão das respostas são fortemente impactadas por qualquer incongruência entre a cor que você vê e a própria palavra. Isso porque nós naturalmente demandamos uma correspondência de palavras com os elementos da realidade. Por isso, há um custo em sermos forçados a usar pronomes preferidos.
isso força a gente a ignorar a evidência diante dos nossos olhos, ignorar um conflito entre o que vemos e o que sabemos ser verdadeiro e o que exige que a gente diga. Então, quando um homem quer ser chamado no feminino e quer que a gente finja que ele é uma mulher, ou quando uma mulher se diz não binária e quer que seus pronomes sejam ele, dile, isso não tem correspondência com dados da realidade, porque há dois sexos e há muitos sinais que nós percebemos desde muito cedo para identificar as pessoas com base no sexo. Mas não é só por isso que nós devemos rejeitar essa linguagem neutra. É porque ela não é neutra. Ela é uma farsa, ela é misógina e ela é perigosa. A identificação das características sexuais das pessoas importa, principalmente para as mulheres e para as crianças. Então, não é uma questão de norma culta, como foi colocado. Não é por isso. Nós estamos sendo orientados, nós sempre somos orientadas, as mulheres, nas campanhas de combate à violência, ou então de abuso infantil, coisas do tipo, não se cale, identifique o agressor e denuncie. Mas me digam, se a minha filha estiver usando o banheiro e encontrar um homem lá, ela vai poder se proteger? Se esse homem simplesmente diz, sou uma mulher, não se preocupa, querida. Você sabe o que vai acontecer com ela? Ou comigo? Ou com a Luciane? Ou com a Ritinha? A gente vai ser acusada de crime, de preconceito. Isso já está acontecendo no Brasil, já tem vários casos. Ignore seus instintos, ignore a sua reação, ignore seu senso de autoproteção. É isso que estão ensinando as mulheres. E eu conto aqui um segredo que parece que boa parte das feministas, não todas, esqueceram. Violência masculina não some porque um homem se autodeclara mulher. Vocês duvidam? Nós temos dados exaustivos sobre isso na nossa associação, basta vocês entrarem na nossa página e pesquisarem. Outra coisa que alegam é que a linguagem se modifica com o tempo. Só que isso não significa que ela é sem lastro com a realidade. O que estamos vendo é um ato de invenção artificial de grupos privativos a fim de uma satisfação egóica e para sinalizar virtude. A linguagem neutra é uma exigência de um nicho de pessoas narcisistas que impõem ao povo uma submissão da realidade ao seu próprio mundo interno. Ainda é uma linguagem extremamente perigosa para mulheres e crianças, porque permite que os homens se classifiquem como mulheres apenas por uma mudança de palavras. A noção de inclusão não pode jamais significar ocultar dados da realidade. Não deveria existir um direito de esconder o sexo que temos. Hoje está permitido, por uma decisão do STF, que se produza falsidade ideológica via procedimento cartorial. Pode passar a imagem aí? Tem um exemplo, mas isso já é bem conhecido. Bom, quando passar a imagem, vocês vão ver, né? Certidões de nascimento em que falseia-se a realidade. E isso é repleto de impactos graves para a população. Dados corrompidos, aumento de estatística de violência supostamente cometida por mulheres, casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência, que o critério é a autodeclaração de gênero. E as prisões? Está no STF um processo que visa impor, acima da lei, acima da Constituição, que todo homem possa escolher ficar em mesmas celas das mulheres, bastando se autodeclarar uma. Estamos confundindo desejos com direitos. Ser mulher pode ser um desejo para muitos homens, mas não se configura num direito. O sexo é um fato e não é um desejo, nem uma autopercepção. Escolher um pronome de sua preferência não deve ser um direito, porque isso acaba com os acordos coletivos básicos e bem assentados e falseia a realidade. As pessoas não mudam de sexo. Essa agenda, então, é incompatível com as necessidades das mulheres e das crianças. E é por isso que esses projetos de lei se fazem necessários. A gente perde o direito à intimidade, à dignidade, à privacidade. Ficamos coagidas a dividir espaços como banheiros, esportes, com pessoas do sexo masculino. Uma mulher violentada deve ter direito a uma casa de acolhimento para ela e para os seus filhos, sem ter esse espaço dividido com uma pessoa do sexo masculino. Não dá para continuar com esse discurso falso de amor, de inclusão, enquanto demandas concretas das mulheres que estão muito além de performances de gênero e que colidem com essas performances de gênero. Então, estamos vendo as exigências desse movimento para procedimentos estéticos pagos pelo SUS, que não são de saúde, que não resolvem qualquer problema de saúde, ao contrário, intensificam, criam problemas. Legalização da exploração sexual das mulheres, vulnerabilização de crianças, violação da sua condição peculiar de desenvolvimento, também usando o SUS para isso. Somente um movimento extremamente desrespeitoso com as mulheres para ousar invadir nossos espaços, nos reduzir a uma identidade e que eles têm direito de se declarar mulher e ainda perseguir as mulheres que discordam. Essa camiseta que eu estou usando já é motivo de perseguição e de acusação de crime. A condição de ser mulher não é uma identidade, não é uma performance.
Nós desejamos que todas as pessoas tenham direito à educação, saúde, trabalho, cidadania plena, sem sufocar, destruir, violentar, perseguir mulheres e crianças. É isso, muito obrigada. Espero que vocês considerem essa minha fala como algo que possa contribuir para a aprovação desses projetos de lei.